Boa noite, sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais do Sistema Tegumentar, Locomotor, Reprodutor. Estou iniciando a segunda e última aula prática. Conforme acertado com os alunos, nós estaremos esse horário aqui para executá-lo. Então, em virtude de nós os alunos não terem comparecido, vou fazer a gravação oficial para constarmos como aula dada nesse devido momento. Então, vamos lá. Vou compartilhar o primeiro aqui, ajustar a tela. Então, nós irmos para o OVID. Então, com isso, deixa eu só compartilhar. Fazer um compartilhamento. O assunto de hoje será aparelho reprodutor. Questões hormonais, eventos, obviamente, relacionados a todo o processo reprodutivo e, é claro, tanto a questão de espermatogênese, na questão, obviamente, relacionada ao aparelho reprodutor masculino, como a questão também do ciclo ovulatório e mais, é claro, a questão do próprio desenvolvimento do feto, caso haja a fecundação. Então, vamos lá partir primeiro para o modelo virtual. Então, seguindo o que foi explicado na aula anterior, boa noite. Acho que não foi gravado no início, então sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais do Sistema Tegumentar, Locomotor, Reprodutor. Nós estamos iniciando nossa aula prática. Foi agendado com os alunos este horário, porém não houve comparecimento. Então estarei falando agora sobre sistema reprodutor e, com isso, finalizando o ciclo de aulas práticas, conforme o acertado previamente em aula teórica com os referidos docentes. Discentes. Perdão. Então, vamos lá. Bibliotecas. Depois, biblioteca virtual. Carregando biblioteca virtual. Entrando agora com o meu login. Similar para os estudantes também. Eles entram com o login deles e conseguem acessar o catálogo virtual. Vamos à minha senha. Senha. Cursor do lado direito descendo, entramos no Volters, que é exatamente o sistema nosso modelo virtual, né, para poder dar a questão das aulas anatômicas, explicar uma série de outros eventos ligados ao corpo humano. Catálogo de anatomia. Acessando agora o vídeo, vamos ao Atlas de Anatomia. Depois disso, acessamos o Launch Human Anatomy Atlas, que é exatamente essa tarja laranja que permite o acesso ao nosso Atlas, disponível para os alunos também, biblioteca, e devidamente explicado na primeira aula que tivemos. Carregando o sistema. Só aguardando agora o carregamento.
Meu filho. Carregando o Atlas virtual. Clicando aqui. Um pouquinho lento para dar acesso, mas já vai acessar. Pronto. Carregando aqui o Atlas, já podemos ver as primeiras pranchas. Vamos agora aqui fazer os ajustes. Vamos ao aparelho reprodutor. Mas antes, inclusive, de chegar ao aparelho reprodutor, gostaria de evidenciar aqui a questão dos eventos hormonais. Então é importante a gente comentar primeiro a questão do próprio, a questão da participação da hipófise. Porque a hipófise participará com os chamados hormônios gonadotrópicos. E isso é muito importante, porque os eventos gonadotrópicos ligados a FSH e LH são similares tanto para homens como para mulheres. Vamos aqui, ligando. Só um minutinho, deixa ele carregar aqui. Travou aqui um pouquinho, peraí. Pronto, acho que agora dá para a gente começar a trabalhar. Deixa eu só posicionar aqui o modelo. Inclusive, eu vou remover aqui a lateral do cérebro, para a gente poder visualizar o eixo hipotálamo-hipófise, muito importante para os eventos dos quais nós vamos discutir. Deixa eu só carregar aqui. Opa! Só um minuto. Pronto, já removeu aqui a hipófise. Deixa eu tirar um pouco os vasos sanguíneos que estão aqui. Pronto. Aqui. Acho que agora fica melhor a gente poder, nós podemos enxergar aqui a questão da estrutura. Bem, vamos lá. Temos aqui o eixo hipotálamo-hipófise, bastante importante em função, certamente, dos eventos dos quais vão estar relacionados a questão da ativação e do processo, obviamente, de envolvimento da glândula pituitária, exatamente da questão da hipófise. Então, você tem a hipófise aqui, porção anterior e posterior, e temos o infundíbulo aqui, e mais aqui em cima, a questão do hipotálamo. Bem, todo esse conjunto, diminuindo um pouco o evento aqui, ele acaba sofrendo uma influência por parte do cérebro. Porque com isso, o que vai acontecer aqui? Como temos o córtex e outros eventos, você acaba tendo alterações nesse eixo hipotálamo e hipófise. Por que isso é importante? Por causa dos neurotransmissores. Os neurotransmissores acabam gerando um impacto direto em relação à própria estrutura
de liberação desses hormônios. Você tem que lembrar que você tem fatores de liberação hormonais aqui. Então, o fator de liberação hormonal para os hormônios gonadotrópicos vão ser feitos exatamente nessa região. Então, com isso, esses eventos irão facilitar exatamente o quê? A questão do contato aqui. Deixa eu só retirar um pouco mais o vaso. Aqui, para poder haver uma melhor visualização. Aqui. Pronto. Acho que agora está mais evidente. Prontinho. Então, com isso, tornando-se muito importante essa questão da região. Para o quê? Esses hormônios serão liberados aqui e vão atuar certamente nas gônadas, com importantes eventos, efeitos que irão chegar até a estrutura reprodutora. Então, acredito que agora podemos passar para a questão do próprio sistema reprodutor em si. Deixa eu puxar um pouco mais. Está aqui embaixo. Aqui está a estrutura reprodutiva. Temos certamente, em primeiro lugar, já vendo aqui a questão anatômica, temos a questão do aparelho reprodutor, só diminuindo um pouco aqui, o aparelho reprodutor masculino, ele localizado certamente na região pélvica. Vamos retirar um pouco de tecido aqui. Aqui. Destituindo um pouco de tecido. Onde você terá o aparelho reprodutor masculino, certamente que posicionado, e é claro, podemos notar que a estrutura, obviamente, que masculina é muito mais protegida em relação à estrutura feminina. Por quê? Em função da epiderme, em questão da própria da uretra, então, várias questão do prepúcio, perdão. Então, tudo isso faz com que a estrutura masculina seja melhor protegida quando comparada à feminina. Quando observamos na feminina, os próprios eventos da região vaginal, você apenas teria o quê? Uma estrutura onde você tem o quê? A região... Deixa eu tirar aqui um bisturi. Só um minutinho. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Pronto. E aproximar um pouco mais aqui. Nós temos a região, obviamente, dos lábios maiores e menores. Você tem o próprio vestíbulo vaginal nessa região, tá bom? Com isso, com a saída. Deixa eu só subir um pouco mais o modelo. Onde você tem o que? A saída, certamente, da região vaginal e a saída da uretra. E aqui temos a região, obviamente, clitoriana em função disso. Aqui você teria apenas o quê? A questão das vesículas de Bartholin protegendo essa região. Diferente do homem, no qual você teria certamente o quê? Toda a questão de tecidual envolvendo essa área. E quando a gente observa um pouco mais acima, deixa eu apenas retirar o osso pubiano daqui, para facilitar a visualização. Aqui. Tiramos a membrana do períneo. Eu acho que agora já favorece um pouco mais a visualização. Vamos tirar um pouco mais o ilho daqui. Os ligamentos. Pronto. Deixa eu agora desligar um pouco aqui. E visualizar. Bem, o que a gente vê aqui? Nós vemos que... Deixa
fazer só mais uma limpeza aqui, só um minuto. Aqui, vamos lá. Pronto, acho que agora está melhor essa visualização. Aproximando um pouco mais, você consegue ver a questão do, além do corpo clitoriano aqui, né, que a gente sabe que ele comparado à região, à questão da estrutura peniana, eles são similares estruturalmente até um certo período. Depois você tem um desenvolvimento, mas você teria aí a questão certamente também da própria ereção em relação ao próprio clitóris, de você ter a questão de vascularização. Então, com isso, os corpos cavernosos também se encheriam também de sangue. Com isso, deixa eu tirar também a sínfise pública. Só um minuto. Para facilitar melhor essa visualização. Aqui. Aqui. Os ligamentos. Pronto, acho que agora está bem melhor. Bem, o que nós temos logo em cima? Temos a bexiga. Então, com isso, a bexiga, né? Nós sabemos que é uma estrutura sacular que vai acumular a urina. Então, ela é importante porque certamente possibilitará você ter o acúmulo da urina. É só a gente visualizar aqui. E é claro, em função do seu volume, ela vai simplesmente diminuir assim no momento que você tiver o quê? Com ela cheia, porque nós temos os eventos de musculatura lisa aqui. Outra coisa que é importante, você tem aqui embaixo a questão, obviamente, que é dos esfíncteres. E logo acima, contando exatamente o aparelho reprodutor, que é o tema da nossa aula, né? Nós temos aqui a questão do quê? Do útero. Deixa eu só retirar um pouco mais a... bexiga. Pronto. E nós vemos aqui o próprio canal vaginal, né? Indo até mais aqui embaixo. E aqui em cima nós temos o útero. Então, com o útero, vocês vão ter certamente que a estrutura dos ovários aqui, mais as trompas de Falópio, as tubas uterinas, né? Ligando aqui. E aqui você teria certamente a estrutura do ovário em si, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Lembre-se que a própria estrutura ovariana, o ovócito, né? A estrutura do ovócito, ela é uma estrutura na qual não tem locomoção, não consegue se locomover, então ela depende exatamente o quê? Da questão exatamente das estruturas na ponta, deixa eu só marcar aqui, na questão exatamente das fímbrias, para poder captar o ovócito, a partir do momento que ele é liberado, certamente aqui a partir do folículo ovariano. Ele vai ser o quê? Liberado e captado pela trompa, vai ser deslocado pela musculatura lisa e os eventos ciliares que você tem aqui dentro e conduzido em direção ao útero para caso haja fecundação no terço médio, seja implantado e desenvolva, obviamente, também a questão do embrião. Continuando. Primeiro, a própria estrutura prostática, né? Vamos dar uma olhadinha na própria estrutura da vesícula seminal e os detalhes em relação ao próprio testículo. Voltando a falar de aparelho reprodutor masculino. Quando abrimos aqui a estrutura, deixa eu... aqui, pronto. Agora vai ter uma visão bem interessante disso aqui. Peraí. Deixa eu girar um pouco a estrutura, diminuir um pouco o tamanho. Giramos um pouco mais. Aqui, aqui, aqui. Naquele retiro, eu queria mostrar a questão exatamente do epidídimo, mas a gente não consegue ver ele como um todo. Peraí, deixa eu voltar aqui apenas a estrutura. Pronto. E desligar aqui o bisturi. Pronto.
Bem, você tem aqui o testículo, tá bom? E com isso, podemos ver no seu interior, deixando um pouco mais aqui a estrutura para o lado, a questão dos túbulos seminíferos, tá bom? Então, com isso, você vai ter uma grande produção dos espermatozoides, dos gametas masculinos aqui dentro. E eles vão migrar, certamente, em direção ao quê? Primeiro para o epidídimo e em direção depois, com o sal acumulado de epidídimo, seguem diretamente para as vias deferentes. E o que você tem de interessante exatamente em função daqui? É porque você vai ter os eventos celulares todos correlacionados com essa região. Por exemplo, primeiro ponto, nós falamos em relação à própria hipófise. A hipófise tem a produção dos hormônios gonadotrópicos. Os hormônios gonadotrópicos, quem são? É o FSH e o LH. O FSH vai atuar diretamente aonde? Nas chamadas células de Sertoli, que elas serão as células as quais vão nutrir exatamente o que? Os espermatozoides. E a outra ação vai ser umas células de Leydig. As células de Leydig, elas vão ajudar na produção e vão auxiliar, exatamente, vão ser responsáveis pela produção de quê? De testosterona. Hormônio masculino responsável exatamente pelas principais marcas em função de quê? Exatamente, das características sexuais masculinas e, é claro, do próprio evento masculino, em função de quê? Timbre de voz, musculatura, tudo isso vai estar relacionado a esses eventos. Então, com isso, deixa eu só girar a estrutura para cá e fazermos uma aproximação. Peraí. Então, o espermatozoide, quando ele é produzido no testículo, lembre-se que é um órgão par também, tá bom? Isso é importante. Depois, seguindo em direção ao epidídimo e seguindo pelas vias deferentes, você tem uma outra questão para ser resolvida. O que, que é? A questão não apenas pela própria célula de ser, célula de Sertoli cuidar dessa nutrição. Você precisa de uma nutrição maior em função do quê? Do próprio esperma. Então, o esperma vai ter uma série de eventos nesse esperma que vai garantir essa nutrição do indivíduo. Então, você vai ter aqui algumas glândulas envolvidas nessa produção. Primeiro, a cápsula prostática, aqui localizada. Vou botar muito próximo, não, senão não vai se enxergar. Depois, existe a glândula vesiculosa, ou seja, exatamente as vesículas, as glândulas prostáticas, tá bom? A glândula bulbouretral. E tudo isso vai ser o quê? Conduzido via. Opa, para cá, só um minutinho. Via exatamente as vias deferentes. E tem um pequenino detalhe em função disso aqui. Deixa eu só afastar um pouco e abrir aqui a questão dos corpos cavernosos. Aí, vamos abrir aqui. Pronto. Aqui. E giramos um pouco mais a nossa peça aqui. Peraí. A questão é que também você tem a bexiga. A bexiga está atrapalhando essa visualização. Aqui e aqui. Pronto. Só para facilitar o nosso trabalho. Vamos lá. Então, dissecando aqui, vamos aproximar um pouco mais, você vê exatamente a questão de quem? As vesículas seminais, como eu disse, a própria próstata. Isso tudo vai se juntar, vai alimentar exatamente as vias deferentes. Por quê? Depois disso, os espermatozoides, deixa eu só levantar um pouquinho mais, vão chegar aqui nessa região. Deixa eu retirar aqui que não está podendo visualizar. Pronto. E aqui, exatamente, você vai ter o quê? Exatamente a questão da uretra. Mas tem que lembrar o seguinte, a uretra está se comunicando também com o quê? Com a bexiga. Tanto que você está vendo aqui, ó, os ureteres aqui em cima, a bexiga estava aqui, eu removi. Então, com isso, o mesmo canal por onde vai passar os espermatozoides vai passar a urina. Então, a urina, em função do seu pH ácido, ela mata, destrói exatamente os eventos aqui dos espermatozoides.
Reduzindo um pouco mais, ele vai migrar, obviamente, pela questão do que? Da uretra, né? E chegando aqui até a glande. E na glande vai ser liberado. Então, esse processo todo de passagem aqui vai ter que ser alcalinizado. Vai ser muito importante em virtude disso. Porque essa alcalinização, o indivíduo vai precisar que haja o quê? Um processo exatamente de proteção desse local para o espermatozoide não morrer. Porque o espermatozoide, ele não vai aguentar exatamente um pH muito baixo da urina. Então, é importante que você tenha exatamente essa questão exatamente do evento, desse evento protetor, tá bom? E esse evento protetor vai garantir o quê? Exatamente a passagem dele para seguir o caminho em direção ao próprio aparelho reprodutor feminino. Vamos lá. Aqui, a secção testicular já mostrei para vocês. Nós temos os ductos, aqui também já mostramos. Bem, agora nós podemos mostrar a questão exatamente do aparelho, do sistema reprodutivo feminino. Deixa eu só girar um pouco. Perdoe-me. Girar um pouco o modelo feminino e fazer alguma remoção de alguns tecidos aqui. Remover aqui alguns tecidos, nós podemos conversar. Aqui, reprodutor, vamos lá. Só um minutinho, meninos. Agora. Desculpa a interrupção. Então, vamos aqui. Deixa eu primeiro mostrar aqui a estrutura, retirar umas partes aqui da estrutura feminina, para nós podermos estudar aqui melhor. Vamos, deixa eu virar o modelo para cá. Aqui, peraí. Aqui. Marcar aqui, vamos retirar aqui. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, que eu vou tentar ver se eu consigo mostrar
exatamente a estrutura da hipófise. E aí, com isso, a gente consegue estudar todo o sistema aqui, aqui, aqui. Deixa eu abrir um pouco mais ela aqui. Aqui, peraí. Não, a gente não consegue. Infelizmente não consegue ver o modelo, senão mostraria a hipófise e o evento total, mas tudo bem, de regulação, não tem problema não. Podemos mostrar aqui a questão das glândulas mamárias. Deixa eu só expor aqui mais as glândulas, expor um pouco mais a pelve. Tira o osso da pelve daqui. Aqui, nessa região, aqui, aqui. Vamos girar um pouquinho mais o modelo para cá. Que aí fica melhor da gente poder. Então aqui, remova aqui, remova aqui. Vamos lá. E fica mais fácil a visualização. Pronto, acho que agora já permite uma melhor visualização. Prontinho. Deixa eu aproximar. Vamos começar lá por cima. Os eventos, certamente de estímulos hormonais, vão envolver a, vamos dizer assim, influência em alguns locais. Antes da gente chegar lá na questão exatamente do que? Do próprio útero, nós temos algumas influências um pouco mais acima, em relação na região dos seios. Os hormônios, quando são liberados no período da ovulação, tá? Quando você tem um rompimento do folículo ovariano e liberação da, da, da progesterona, dos estrógenos, eles vão primeiro entumescer os seios, fazendo com que haja o que? Um enrijecimento deles. E durante o período da gestação, você vai ter um envolvimento do quê? Ainda da prolactina, pode ser liberada e fazendo com que haja a produção de leite, aqui na região das glândulas mamárias, ok? Então, nos glóbulos glandulares. Então, há essa mudança. E, é claro, o principal evento de modificação está relacionado em relação ao útero. Esse útero, você vai ter aqui estrutura única, ok? E também esse útero, ele vai estar ligado com o quê? Com as trompas de falópio, em pares, ou ovidutos, como queiram. Deixa eu aproximar um pouco mais. Que é uma estrutura par, certamente. Temos ainda, além dos ovidutos, de um lado, do esquerdo e direito, temos aqui a questão das fímbrias, né, que vão pegar exatamente a própria estrutura do ovócito que vai ser liberada aqui. Deixa eu abrir um pouco, deixa eu chegar um pouco mais para cá o modelo. Nós temos aqui o ovário, né? Então, deixa eu ligar aqui o bisturi e a gente consegue visualizar esse ovário melhor. Pronto. Deixa eu desligar aqui o bisturi. Pronto, ligado, desligado. Ótimo. E olhando ele um pouco mais de perto, olhando um pouco mais de perto aqui, deixa eu tirar um dos ovidutos, porque eu consigo visualizar um pouco mais o ovário. Bem,
E o que, e o que você tem de especial aqui? É que exatamente nessa estrutura você vai selecionar um dos folículos para ser amadurecido. E essa escolha é o acaso. Essa escolha é o acaso. Então, um deles amadurece até chegar à estrutura do chamado depois, quando ocorre a liberação do próprio do ovócito. Você vai ter a formação do folículo de Graafi, que vai produzir o quê? A progesterona e os estrógenos. Hormônios responsáveis exatamente o quê? Feminilizantes, hormônios responsáveis por uma série de eventos, dentre eles a própria questão do amadurecimento do próprio endométrio. Então, deixa eu abrir um pouquinho aqui o endométrio, o útero. Repara que aqui, quando você olha o útero, você tem diversas camadas, né? É uma estrutura muscular com várias camadas, e o endométrio ele fica exatamente o quê? Mais periférico. Ele vai sofrer um estímulo por parte exatamente do quê? Dos hormônios sexuais femininos, progesterona e estrógenos. Lembre que todo o evento que aconteceu aqui foi em vias de quê? Do FSH, deixa eu só diminuir um pouco mais, do FSH e do LH. O FSH fez com que houvesse certamente o quê? Um amadurecimento da estrutura do folículo ovariano, ele foi liberado, captado pelas fímbrias, e se houver a fecundação, você vai ter o quê? A questão exatamente do amadurecimento. Deixa eu girar um pouco mais e diminuir um pouquinho mais para melhorar a visualização. Assim, só um minuto. Pronto, assim. Só liberando aqui. Questão do íleo. Pronto, agora acho que visualiza um pouco melhor. Temos aqui, girando um pouco mais, o útero com suas diversas camadas, o endométrio, miométrio e epimétrio. Então, com isso, você tem o endométrio sendo estimulado exatamente pelos hormônios, a progesterona e os estrógenos, e garantindo exatamente esse desenvolvimento. Caso haja fecundação, esse encontro vai ocorrer aonde? No terço médio da trompa de Falópio, do oviduto. E isso vai migrar em direção ao quê? Ao endométrio. Ou seja, não vai existir mais espermatozoide, não vai existir óvulo, então você vai ter a migração da estrutura, ou seja, célula ovo zigoto, em direção ao endométrio, a implantação e a posterior desenvolvimento desse indivíduo. Tudo isso, eu acho que acredito que o ouvido já pode ser desligado, que a gente pode ver agora a questão exatamente tecidual. Então vamos lá, deixa eu tirar aqui o catálogo. Biblioteca, só ficar um pouco mais leve o sistema. Deixa eu melhorar o compartilhamento. Só retirar daqui. E abrir aqui. Inclusive é interessante. Nós viemos aqui. Deixa eu recolher aqui. Podemos ver exatamente o nosso roteiro. O roteiro que eu disponibilizei para vocês na primeira aula, né? Eu falei desse roteiro, tinha a nossa prática toda lá. Espera aí, deixa eu mostrar aqui para os senhores. Utilizamos na prática online, né, que nós estamos fazendo. Só vou abrir com o roteiro para ser visualizado. Só ele carregar aqui, por favor.
fechar isso aqui. Pronto. E abrir isso aqui. Só um minutinho. Deixa eu só carregar aqui. Só um minuto, por gentileza. Aqui. Anime. Gestão imunossistema tegumentar. Prática. Prática online. Vamos lá. Prática online. Deixa ele carregar. Estou ele carregando aqui. Vou fazer o compartilhamento. Deixa eu mostrar aqui o roteiro. Vamos lá. Então, como eu disse, nós temos aqui a questão do roteiro, que foi preparado para vocês, exatamente similar ao que nós tínhamos na aula presencial, foi feito para a aula online, prática online. Então, temos aqui todos, obviamente, que os sites e o modelo como nós estamos acessando, né? Então, bem importante em função disso. E tem um deles aqui que é importante, que é a questão exatamente do Storage Guide, que eu quero compartilhar com vocês. Então, vou botar aqui. Storage Guide. Deixa eu carregar. Deixa eu carregar aqui. Compartilhar. Infelizmente, nossos alunos não compareceram, mas independente disso, a aula vai estar postada no YouTube e compartilhado o link no AVA. Então, vai estar tudo disponível para os nossos estudantes. Vamos lá. Deixa eu só... Aqui, vamos, espera aí. Só um minutinho. Aqui. Aqui, pronto. Então, com isso, nós podemos visualizar algumas estruturas teciduais importantes, né, do próprio epitélio reprodutivo. Vascular. Também esse guia online, ele não precisa baixar, então guia no qual você pode visualizar, pode fazer simplesmente abri-lo no celular, não há nenhum problema em função disso aí. Bom, temos aqui, a gente pode visualizar agora, alguns cortes, obviamente, em função do quê? Do tecido, né? Temos aqui a questão do próprio testículo. Vamos dar uma olhada no testículo no epidídimo. Temos aqui os tubos seminíferos. Lembre-se que aqui é como se você tivesse um corte de uma laranja. Então, nessa laranja, você está cortando ela e está olhando ela de cima para baixo. Então, você está vendo exatamente o quê? A questão dos gomos da laranja e a parte periférica. O que você está vendo aqui são as partes centrais dos tubos seminíferos, ou seja, aqui são onde você tem excesso. Se você reparar, aqui você tem pequenos aqui, filamentos. Isso aqui são exatamente os espermatozoides. São eles que vão aparecer aqui. E aqui próximo, deixa eu mostrar para vocês, nós temos as células de Sertoli, garantindo a nutrição exatamente dos espermatozoides. O citríolo tem aqui os eventos de espermatogênese também. Aqui, repara que as células primordiais vão estar aqui, as espermatogônias, né? E com isso, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Vai aparecendo as causas, as estruturas. Então, você pode notar... Deixa eu aproximar um pouco mais. Que você vê exatamente isso, a questão da... Os filamentos são o quê? As caudas deles.
E depois, olhando um pouco mais, olhando aqui, podemos ver a questão do chamados espermatócitos, os espermatócitos secundários. Eles um pouco mais desenvolvidos. Repara aqui, ó, cabeça, própria estrutura. E depois, eles vão ser liberados o quê? Junto com o esperma. Então, com isso, no esperma você vai ter o quê? A questão exatamente dessas estruturas, garantindo isso, obviamente, você tendo que esse evento em si, né, da nutrição deles. E aqui próximo, as células de Leydig. Deixa eu mostrar as células de Leydig. Ali, uma, no centro do. E aqui, ó. Essas são as células de Leydig. São elas que vão produzir exatamente testosterona. Vão garantir o que? As características secundárias masculinas, sem contar a própria produção de espermatozoides. E aqui, a questão dos túbulos, né? Dos túbulos seminíferos, por onde vão passar esses espermatozoides. Bem, além disso, temos também o aparelho reprodutor feminino. Aqui temos o ovário, aqui dá para ver. Pense também de novo a história da laranja que eu falei para vocês, cortando e vocês visualizando ela de cima para baixo. Então, com isso, você tem aqui as células em diferentes estágios aqui, tá bom? Você vai ter a cápsula recobrindo a superfície externa. Lembre-se que nosso programa aqui do próprio site, você tem aqui diversas aproximações conforme o microscópio óptico, então você tem aqui até 40 vezes, tá bom? Fazendo uma aproximação maior, ou 4 vezes, menor, ou voltando as células no estado normal, o corte, né? Porque são corte histológico real. Você vai ver primeiro os folículos primordiais, onde você escolhe aleatoriamente qual deles que vai originar a própria estrutura do ovócito. Lembre-se, quando sai daqui, você não tem o óvulo já liberado, você tem o ovócito. Então, esse óvulo vai ser importante em função disso aí. Então, os folículos primordiais, o ócito primário aqui, ó, a sua estrutura aqui, de primária. A zona pelúcida, deixa eu mostrar aqui ao redor, porque no momento que ele sair, ele vai arrastar essa zona pelúcida com ele. Então, com isso, ele vai liberar, esses tecidos vão seguir com ele. Você tem ainda células foliculares, também próximas aqui. Tudo junto, tudo isso vai sair com um único deles. Lembre sempre disso, que há uma liberação de apenas uma única célula. Depois, você tem os folículos secundários, exatamente chamados o quê? Folículo antral, né? Repara aqui na estrutura, onde você vai ter aqui logo, logo a liberação dele. A zona pelúcida ao redor. A corona radiata aqui mais próxima, né? A função dele aqui. O chamado cúmulo zoóforos. O cúmulo zoóforos nada mais é do que esse pedúnculo no qual você tem uma estruturação. Ele segura, né? Que depois vai se romper. Tudo isso. E depois, nós vamos ter os folículos maduros, que vai ser exatamente o quê? A questão do folículo de Graafi, né? E depois que a célula sair e for liberada, vai te sobrar exatamente o quê? Tipo uma cicatriz. Então isso vai ser importante, porque nessa chamada teca, você vai ter exatamente o quê? A liberação vai ser uma glândula endócrina. Porque você vai ter a liberação de quê? De estrogênio e progesterona aí. Vou mostrar um pouquinho mais. Nós temos aqui o oviduto, bem interessante, porque lembra, você está cortando um tubo, né? Então você tem lá a mucosa dentro dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a musculatura. Tem musculatura lisa, né? São essas camadas aqui que você tem ao redor. Afastando um pouquinho mais, só para poder se ver
está ao redor, né, da própria estrutura. Isso é bem interessante. E aqui, pronto. Deixa eu mostrar uma outra coisa que é bastante interessante. Exatamente, ovário. E aqui, antes de eu chegar no... Eu quero mostrar as células ciliares, que estão exatamente aqui. Vamos lá, só um minutinho. Aqui os cílios. Exatamente permitindo que você tenha um deslocamento exatamente aqui, do ovócito. Lembre-se que ele vai passar por aqui, ele não tem o quê? Nenhuma estrutura de locomoção. É diferente do espermatozoide, que tem uma cauda, ele vai passar por um processo de ativação e vai conseguir fazer o quê? Essa natação, até chegar, obviamente, ao terço médio da pompa de Falópio. Nesse terço médio, você vai ver que ele consegue simplesmente o quê? Chegar lá e ser o quê? Caso haja, vai ocorrer um encontro, obviamente, com o quê? Com o espermatozoide, para ver a fecundação. Repara aqui os cílios. Ó. Esses cílios vão ajudar exatamente, vão se mover, ajudando, auxiliando, junto com quem? Com a musculatura lisa. Olha lá aqui. Então, você ainda tem a camada muscular aqui. Depois disso, você tem o útero, né? Onde eu tenho o endométrio, um pouco mais interno, né? Você também tem. Deixa eu só botar um pouquinho mais aqui. Deixa eu só aqui na visualização. Aqui, pronto. Esse que eu quero mostrar. O miométrio, que fica entre o perimétrio e o endométrio, e o próprio perimétrio na sua parte mais externa. Então, você tem o perimétrio, o miométrio e o endométrio. Altamente vascularizado, certamente. Lembre-se que também, caso haja a instalação da estrutura fecundada, vai garantir exatamente essa nutrição, né? Essa nutrição e oxigenação dessa estrutura. Lembre-se que o útero ele vai ganhar volume, certamente. Então, durante o processo, no ciclo, a própria menstruação só dura de 1 a 4 dias. Então, você vai ter 28 dias em média, na qual você tem uma fase proliferativa e uma fase secretora, de 5 a 14. Proliferativa por quê? O folículo ovariano ele vai se desenvolver. E secretora, porque depois você vai ter o quê? Um período no qual vai ser importante exatamente para poder apoiar o embrião. Aqui é o cérvix. Essa região do cérvix é muito interessante, muito importante, até porque vocês, farmacêuticos, depois, veem exatamente a questão de alterações desses tecidos. São eles que vão ser importantes para serem avaliados na próprio evento de quê? Deixa eu só diminuir um pouco mais para facilitar a visualização. Que vai facilitar exatamente a questão de quê? Para você poder ter a questão de alterações que podem ocorrer durante, por exemplo, nos exames de Papa Nicolau. Então, com isso, eu consigo avaliar a questão se há a possibilidade de ser formado um câncer de colo do útero. Então, é importante você ver como está a disposição dessas células em função disso aí. Glândulas cervicais, também aqui nesse local. Aqui nós temos a vagina, também com as fibras musculares aqui, mucosa, né? A mucosa vaginal aqui em cima. Tecido muscular um pouco mais abaixo, onde inclusive vai ser estimulado a questão do próprio que os hormônios vão atuar aí, podendo favorecer inclusive a passagem do espermatozoide em si. E uma importante estrutura que é a própria placenta. Lembre-se que a placenta, e aqui vale a pena inclusive a gente aproximar um pouco mais, ver a estrutura de células. Parece ser um tecido plurinucleado, mas ele não é. Ele é similar a uma situação que acontece com o coração, que a gente chama de sincício. Então, sincício vai ser exatamente o quê?
um tecido que aparentemente ela é plurinucleado, mas e você vai ter o tecido exatamente, células muito próximas, com membrana muito próxima, então caracterizando células que vão estar coladas uma com a outra. Tanto que você chama isso de sincício trofoblasto. Aqui. Parece uma célula plurinucleada, mas não é. Vamos lá. Dá uma olhadinha para o sistema reprodutor masculino. Aqui o ócito. É interessante a gente vê-lo aqui. Você vê exatamente na fotografia eletrônica. Deixa eu colorir um pouco ele. Pronto. Esse é o ócito. Ele exatamente que vai ser fecundado. Essa estrutura, tá bom? Aqui você vê a corona radiata aqui ao redor. Então o espermatozoide vai vencer isso aqui para chegar aqui dentro. O antro, né? Você tem a camada folicular. E a própria teca interna. Perdão. E aqui bem interessante a questão do oviduto em si. Deixa eu só colorir que fica melhor de ver. Repara, vocês conseguem ver exatamente o que os cílios, né, os diversos cílios aqui, que eu falei exatamente do oviduto que vai empurrando o ovócito, tá bom? E células secretoras que vão ajudar exatamente o quê? Na questão da lubrificação desse local. Então o ovócito vai passar por aqui, esse tapete, parecendo um tapete. E aqui nós temos eventos exatamente de o ovócito fertilizado. O ó está azul, cheio de velocidades, e aqui que você está vendo, exatamente é o espermatozoide. Repara que aqui você tem a cabeça dele, exatamente procurando o quê? O cone de atração. Então, com isso, deixa eu aproximar um pouco mais, que aqui é até interessante ver isso. Ele está procurando o cone de atração exatamente para poder entrar e juntar o genoma dele, os 23 cromossomas dele, com quem? Com os 23 cromossomas do ócito. E aí sim ele vai virar um óvulo. Então, com isso, você vai ter a formulação do quê? Da célula ovo ou zigoto, em virtude disso aí. E... Não. Deixa eu só mostrar mais uma coisinha aqui para vocês. Aqui eu não cheguei a mostrar, mas aqui você tem os ductos diferentes, onde exatamente passa os espermatozoides. Aqui você pode ver o ducto. A estrutura peniana, como eu não comentei, mas aqui você tem o quê? Uma musculatura aqui e os corpos cavernosos. Aqui que você tem um enchimento em relação ao quê? Do sangue, né? Então, com isso, você tem uma série de seios sanguíneos. Deixa eu mostrar aqui. Isso é exatamente o quê? É vascularizado e você consegue exatamente encher de sangue para que haja o quê? A própria ereção em si. Vou mostrar aqui um pouquinho mais. Acho que aqui é isso. Bem, então com isso, nós podemos ver que a estrutura reprodutora masculina e feminina é destinada exatamente ao quê? Para você ter a possibilidade do encontro dos gametas.
o espermatozoide, com a sua produção, obviamente, que de gametas, em torno de 500 milhões a cada ejaculação de células gaméticas, e uma delas vai encontrar onde? No terço médio da trompa de Falópio, favorecendo exatamente esse encontro e, consequentemente, possibilitando, claro, a propagação e disseminação da espécie. Bem, com isso, podemos aqui, deixa eu só sair do compartilhamento. Aqui ativar a câmera. Aqui. Então, com isso, nós temos aqui a nossa aula de reprodução. E é claro, foi tudo preparado para que os nossos alunos estivessem aqui. Infelizmente, eles não estão, porém, isso tudo vai estar, como eu falei, foi registrado. Nós temos aqui toda essa aula prática registrada, gravada no AVA, essa aula ao vivo online foi gravada, vai ser registrada no YouTube e o link vai estar disponível no AVA para a posterior visualização dos nossos alunos. Então, com isso, me despeço, uma boa noite para todos, ok? E, claro, boas férias, né? Que agora é final de semestre. Então, um abraço a todos aí. Fim da gravação.